Olá, nesse vídeo nós iremos falar sobre o livro Macário, também do autor dele, Álvares de Azevedo. Macário é um jovem estudante que conhece uma pessoa que faz ele mudar totalmente a sua vida e os seus atos. Acompanhe o vídeo para compreender mais sobre. Olá, meu nome é Lucas Vitor, sou do segundo ano de administração e um dos componentes desse grupo. Agora irei falar sobre a biografia de Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo, nascido em 1831, foi um poeta, escritor e contista da segunda geração romântica brasileira. Suas poesias retratam o seu mundo interior. É conhecido como o poeta da dúvida. Faz parte dos poetas que deixaram em segundo plano os temas nacionalistas e indianistas, usados na primeira geração romântica, e mergulharam fundo em seu mundo interior. É patrono da cadeira número 2 da Academia Brasileira de Letras. Manuel Antônio Álvares de Azevedo nasceu em São Paulo no dia 12 de setembro de 1831, filho do Dr. Inácio Manuel Álvares de Azevedo e da Dona Luísa Azevedo. Aos 2 anos de idade, junto com sua família, muda-se para o Rio de Janeiro. Em 1836, morre seu irmão mais novo, fato que o deixou bastante abalado. Foi aluno brilhante, estudou no colégio Professor Stoll, onde era constantemente elogiado. Em 1845, ingressou no Colégio Pedro II. Em 1848, Álvares de Azevedo voltou para São Paulo e iniciou o curso de Direito na Faculdade de Largo de São Francisco, onde passou a conviver com vários escritores românticos. Nessa época, fundou a revista da Sociedade Ensaio Filosófico Paulistano, traduziu a obra Parisiana de Byron e o Quinto Ato de Otelo, de Shakespeare, entre outros trabalhos. Álvares de Azevedo vivia em meio aos livros da faculdade e se dedicava a escrever suas poesias. Toda sua obra poética foi escrita durante os 4 anos que cursou a faculdade. O sentimento de solidão e tristeza refletidos em seus poemas era de fato a saudade da família que ficara no Rio de Janeiro. Em 1852, Álvares de Azevedo adoece e abandona a faculdade, um ano antes de completar o curso de Direito. Vitimado por uma tuberculose e sofrendo com um tumor, Álvares de Azevedo é operado, mas não resiste. Álvares de Azevedo faleceu no dia 25 de abril de 1852, com apenas 20 anos de idade. Sua poesia, Se Eu Morresse Amanhã, escrita alguns dias antes de sua morte, foi lida no dia do seu enterro, pelo escritor Joaquim Manuel de Macedo. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto em meu futuro, que aurora de porvir e que amanhã eu perdera chorando essas coroas se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce nalva acorda a natureza mais louçã. Não me batera tanto amor no peito se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora a ânsia de glória, o doloroso afã, a dor no peito emudecera ao menos se eu morresse amanhã. Meu nome é José Matheus, sou aluno do segundo ano de administração da Escola Técnica Estadual Aderico Alves de Vasconcelos, e eu irei falar um pouco sobre as curiosidades de Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo, o grande artista do romantismo, foi um escritor da segunda geração romântica contista, dramaturgo, poeta e ensaísta brasileiro, autor de várias obras, e dentre elas estão Noite na Taverna e Macário. Na Faculdade de Direito, passou a se destacar, onde desde logo ganhou fama por brilhantes e precoces produções literárias. Destacou-se pela facilidade de aprender línguas e pelo espírito jovial e sentimental.
é patrono da cadeira 2 da Academia Brasileira de Letras. Suas principais influências são Lord Byron, Goethe, François René de Chateaubriand, mas principalmente Alfred de Musset. Um aspecto característico de sua obra e que tem estimulado mais discussão diz respeito à sua poética, que ele mesmo definiu como binomia, que consiste em aproximar extremos numa atitude tipicamente romântica. Segundo alguns pesquisadores, Álvares de Azevedo que teria escolhido o título As Três Liras, pois havia uma garota que até hoje ninguém sabe a identidade, muito bem escondida pelo Dr. Jaci Monteiro, que tocava esse instrumento. É o primeiro a incorporar o cotidiano na poesia no Brasil, com os poemas Ideias Íntimas, da segunda parte da Lira. Enfim, depois de tantas curiosidades, só podemos dizer uma coisa: Álvares de Azevedo foi um artista renomeado e um dos melhores do romantismo. Meu nome é Alisson e eu sou aluno do segundo único de administração. Eu vim falar um pouco sobre obras e características do autor Álvares de Azevedo. Devido à sua morte prematura, a produção literária de Álvares de Azevedo foi publicada póstumamente. Merece destaque a antologia poética Lira dos 20 anos, única obra que o poeta preparou para a publicação e que só foi publicada no ano de 1853. Essa obra foi parte de um projeto que não se realizou, criado em parceria com os amigos e escritores mineiros Bernardo Guimarães e Aureliano Lessa. A ideia era que a publicação seria chamada de As Três Liras. Seus escritos foram fortemente influenciados pela obra do poeta inglês Lord Byron. Vale lembrar que a segunda geração do romantismo recebeu o nome de Byroniano, ou ultrarromântica, justamente por ser inspirada na produção desse poeta. Assim, as obras de Álvares de Azevedo estiveram marcadas pelo pessimismo. Meu nome é Lucas Ebert, sou aluno do segundo ano de administração e eu vou falar um pouco mais sobre as obras e características de Álvares de Azevedo. É possível notar a escolha de temas sobre a morte, dor, enfermidade, desilusão amorosa e frustração, permeadas muitas vezes por um tom sarcástico e irônico. Outras obras que foram publicadas postumamente são Poesias Diversas, em 1853, Noite na Taverna, em 1855, Macário, em 1855 também, O Poema do Frade, em 1862 e O Conde Lopo, em 1866. Confira agora um dos poemas que compõe a obra mais emblemática de Álvares de Azevedo, Lira dos 20 anos. É ela, murmurei tremendo, e o eco ao longe murmurou: é ela. Eu a vi, minha fada aérea e pura, minha lavadeira na janela. Dessas águas furtadas onde eu moro, eu a vejo estendendo no telhado os vestidos de chita, as saias brancas. Eu a vejo e suspiro enamorado. Esta noite eu ousei mais atrevido, nas telhas que estalavam nos meus passos, ir espiar seu venturoso sono, vê-la mais bela de Morfeu nos braços. Como roncava, maviosa e pura, quase caí na rua desmaiado. Afastei a janela, entrei medroso. Palpitava-lhe o seio adormecido. Fui beijá-la. Roubei do seio dela um bilhete que estava ali metido. Ah, de certo, pensei. É doce página onde a alma derramou gentis amores. São versos dela que amanhã, de certo, ela me enviará cheio de flores. Tremi de febre. Venturosa folha, quem pousasse contigo neste seio. Como Otelo beijando a sua esposa, eu beijei-a a tremer de devaneio. É ela, repeti tremendo. Mas cantou nesse instante uma coruja. Abri-se ouso a página secreta.
Meu Deus! Era um rol de roupa suja. Mas se o Helder morreu por ver Carlota dando pão com manteiga às criancinhas, se achou-a assim tão bela, eu mais te adoro sonhando-te a lavar as camisinhas. É ela, meu amor, minha alma, a Laura Beatriz que o céu revela. É ela, murmurei tremendo, e o eco ao longe suspirou. É ela. Olá, meu nome é Anderson Victor Santana de Souza e sou da Escola Técnica Aderico Alves de Vasconcelos, segundo único da administração, e eu sou um dos componentes desse grupo. E eu vou falar sobre as frases. A vida é um escárnio sem sentido, comédia infame que ensanguenta o lodo. Em negócios de amor, nada de sócios. Deixo a vida como deixo o tédio. Feliz daquele que no livro da alma não tem folhas escritas e nem saudade amarga, arrependida nem lágrimas malditas. Não há melhor túmulo para a dor do que uma taça cheia de vinho ou uns olhos negros cheios de languidez. Todo o vaporoso da visão abstrata não interessa tanto como a realidade da bela mulher a quem amamos. Tu és o sol e eu sou a lagartixa. Macário é uma peça teatral escrita por Álvares de Azevedo. O livro foi publicado em 1852 e denuncia questões sociais. Este livro apresenta muitas características do romantismo, o movimento literário da época. Através da obra, revela sentimentos presentes nos românticos através de fatos vivenciados pelos personagens. Álvares de Azevedo, Macário, terceira edição, Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1988. Macário chega a uma estalagem na estrada, está com fome e sede, então ele pede comida e água para uma mulher. Ela traz para ele vinho e couve fritada em toicinho. Aí ele, com raiva, ele atira o prato na cabeça da mulher por não gostar do que foi trazido a ele. Aí a mulher sai e ele come. Então chega um desconhecido, enquanto ele come, e começa a conversar com ele. Complicação: quando Satã faz Macário dormir um sono bem profundo, pensando que nunca mais ia acordar. Então Satã diz: vamos, a lua parou no céu, tudo dorme, é a hora dos mistérios. Deus dorme no seio da criação, como no outono regaço incestuoso de sua filha. Só vela Satã com a mão sobre o estômago de Macário, que está deitado sobre um túmulo. Ações: ele acorda no outro dia e diz: é horrível, vi muita coisa. Eram 1000 vozes que rebentavam do abismo ardente de blasfêmia, das montanhas e dos vales da terra, das noites de amor e das noites de agonia, dos leitos do noivado aos túmulos da morte. Erguia-se uma noz que dizia: Cristo, seu maldito, glória, 3 vezes glória ao anjo do mal, e as estrelas fugiam chorando, derramando suas lágrimas de fogo, e uma figura amarelenta beijava a criação na fronte, e esse beijo deixava uma nódoa eterna. Clímax. O clímax acontece nessa obra quando Macário descobre que o desconhecido é o diabo. O desfecho é quando o diabo está levando Macário para algum lugar e eles param numa janela. Aí Macário vê uma sala fumacenta com 5 homens. E quando eles estão lá, o diabo fala que para alguns a vida é justa e para outros nem tanto. Aí nesse momento Macário fala: cala-te, ouçamos. Protagonista. O protagonista dessa obra é Macário, pois todo o enredo está centrado nele. Antagonista: Satã, porque ele vai meio que fazendo a cabeça de Macário ao longo do enredo. O jovem Macário chega numa taverna e começa um diálogo com um desconhecido sobre o seu plano, que era viajar para São Paulo, e o suposto desconhecido, que mais tarde se revelará como Satã, fala que em São Paulo haveria povoado de prostitutas. Depois disso, Macário pega no sono e acorda um pouco nervoso,
pois lembra que teve uma alucinação com a sua mãe. Macário e uma mulher veem pegadas de pé de cabra queimada no chão. A mulher fica bem assustada, já Macário nem tanto. No segundo episódio, Macário está na Itália com alguns estudantes e aparecem em cena confusos, deprimidos e em busca do amor puro e virginal. Mas a peça só termina com Macário ficando com raiva de Satã e pedindo para ele ir embora, pois ele tinha acabado de descobrir que seu amigo Penseroso havia se matado por amor. Macário estava embriagado e Satã diz para Macário abrir a alma ao desespero e diz que Macário já pertence a ele. No primeiro episódio, a cidade descrita é São Paulo, que Álvares de Azevedo não perde oportunidade para criticar. Assim, ela é habitada por mulheres, padres, soldados e estudantes, lascivas as primeiras, dissolutos os segundos, ébrios os terceiros e vadios os últimos. Isto é, a terra é devassa como uma cidade, insípida como uma vila e pobre como uma aldeia. Mesmo as calçadas não escapam à tábula rasa, pois são intransitíveis e têm pedras que parecem encastoadas. As calçadas do inferno são 1000 vezes melhores. O segundo episódio passa-se na Itália, porém, ao contrário do lugar anterior, não há tantas informações sobre. O tempo da obra ele é psicológico, pois cada personagem sente a passagem do tempo de uma forma diferente. Isso significa que existe uma influência de emoções, situações, sentimentos que determinam a passagem do tempo. Primeira pessoa, narrador-personagem. Esses tipos de narradores contam uma história da qual participa também como personagem. Ele tem uma relação íntima com os outros elementos da narrativa. Sua maneira de contar é fortemente marcada por características subjetivas e emocionais. Alguns exemplos que mostram que a obra tem um narrador-personagem são Eu vos vi ainda outra vez e eu que sou capaz de amar a mulher do povo como a filha da aristocracia. Não posso beber do vinho do sertanejo. Indireto livre, porque o narrador não interfere na fala dos personagens. Corre ali embaixo uma fonte, que é limpa como vidro e fria como a noite de geada. Comparação, página 4. E este aí vazia, minha garrafa, vazia como mulher bela que morreu. Comparação, página 4. Quando a noite caía, ao subir da garganta da serra. Personificação, página 5. Vede, estou molhado até os ossos. Hipérbole, página 6. Está chovendo a potes. Hipérbole, página 8. E contudo, ainda tens os beiços de criança. Metáfora, página 11. És triste como um sino que dobra. Comparação, página 21. Pelas tripas de Alexandre Borgia. Alusão, página 26. Onde sepultam-se como cadáveres todas as crenças. Comparação, página 39. Eras pensativo e estás sombrio. Eras melancólico e estás triste. Metáfora, página 43. Subjetividade, pois o uso do pronome eu é comum em textos cujas descrições tendem a ser subjetivas. E nessa obra de Álvares de Azevedo, o pronome eu é bastante utilizado. Exemplos. Não, o que eu penso é diverso. Se eu imaginasse Otelo, seria com todo seu esgar. Era eu. Eu conheço o burro, pois eu sou um estudante. Ela também é definida por opiniões, perspectivas e sentimentos do autor. Alguns exemplos são: é uma grande ideia, que talvez nunca realize. Sois triste, moço, porque havia de ser alegre como Alerquim assistindo ao seu enterro. Gosto mais de uma garrafa de vinho que de um poema, mais de um beijo que do soneto mais harmonioso. Glossário. Esgar. Substantivo. Apresenta-se na página 2. Careta. Pintoniza. Substantivo. Apresenta-se na página 2. Profetiza. Tocinho. Substantivo. Apresenta-se na página 5. Bacon. Escuma. Substantivo. Apresenta-se na página 6. Espuma.
âmbar. Adjetivo, apresenta-se na página 9. Aroma. Insípido. Adjetivo, apresenta-se na página 10. Insosso, sem sabor. Azinhavrado. Adjetivo, apresenta-se na página 10. Azebrada. Prosaico. Adjetivo, apresenta-se na página 11. Vulgar. Arquejam. Verbo, apresenta-se na página 12. Ofegar. Centinoso. Adjetivo, apresenta-se na página 13. Macio. Oração subordinada adverbial condicional. Oração coordenada assindética aditiva. Oração subordinada adverbial comparativa. Oração subordinada adjetiva explicativa e oração coordenada sindética alternativa. Oração subordinada adverbial temporal. Oração coordenada sindética adversativa. Oração coordenada sindética aditiva. Função fática, pois essa função é bastante marcada por uso de expressões de comprimento, despedida, bem como uso de vocativos que indicam que o emissor está desejando chamar a atenção do receptor, para que a comunicação seja mantida. E a obra Macário de Álvares de Azevedo contém muitas dessas expressões. Escolhemos essas partes para adicionar ao nosso fanzine, porque são partes que mostram os acontecimentos marcantes do livro. Se repararmos bem, o nosso fanzine contém duas partes. A primeira mostra Macário e Satã se conhecendo e a segunda mostra a morte de Penseroso. Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Vai tomar no c... Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Pode ir embora. Maconha, doido. É o crime, é nós. É maconha, doido. É maconha, doido. Doido, maconha. Doido, doido, maconha. Eu acendo um cigarrinho. Aperta a minha mão. Veja se consegue sentir o tremor. É sempre. Até sempre, na vida e na morte. E o teu nome? Macário. Sou o diabo. Boa noite. Olha o demônio! Corre! É o diabo! Quem és tu? Quem sou eu não te importa. Quem és tu? Como sabe meu nome?
Penseroso, não faça pergunta. Eu? Ave Maria! Ô, coração chegou a bater. Teu tédio de você só me aborrece. Tudo bem então, vou-me embora. Sobe daqui, meu! Sobe daqui, mano! Sobe daqui! Sobe daqui! Sobe daqui! Sobe daqui! Sobe daqui! Sobe daqui! Tô fraco. Não, Penseroso, o que tem, meu amigo? Não sei. Penseroso, O que tenho? It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through, that I'll be standing right here talking to you. Macari, onde você vai? Você de novo, seu maldito? Exato. Já falei, me solta. Aonde você vai? Vou me encontrar com o Penseroso. Penseroso morreu. Mas que merda, já mataram ele? Não, ele se matou. Sou fraco, me deixa embora. Macari, me ouça. Não quero te ouvir, me deixa embora. Você é tão jovem, tem belas coisas a se conhecer. Não. Venha, vamos para uma orgia. A orgia é aqui. Então venha. Que diabo. Chama! Tá desconsiderando. Ai, como é que é? Esse bicho tá considerando negro. Chama assim, ó. O negro é cabeça. E a galera da mancha azul vai debochando. Esse bicho tá desconsiderando o negro. Anti-radical. Esse bicho tá Jamaica. desconsiderando o negro. O negro é Machuca, regueiro. Negro é cabeça de gelo. Chama! Acende um pra nós fumar. Como é que é? Acende um pra relaxar. Eu gostei muito de ler esse livro porque ele tem a capacidade de nos mostrar coisas que acontecem bastante na nossa realidade, como o suicídio, que um estudo mostra que a cada 40 segundos uma pessoa tira a sua própria vida. E no segundo episódio do livro, Penseroso acaba se suicidando. E outra coisa que acontece bastante também é as pessoas que acabam sendo influenciadas por outras, como Satã influenciou Macari. Outra coisa que eu acho bastante interessante é a forma do autor de apresentar as características do romantismo, em meio de diálogos que ocorrem entre os personagens sobre os seus sentimentos. Nesse livro, a leitura do primeiro episódio é mais fácil de ser compreendida, de compreender as coisas e diálogos que acontecem. Já no segundo, é mais complexo de ser compreendidas. E apesar de não ter entendido muito bem o final desse livro, eu indico ele a todos, pois ele é um livro bastante interessante do começo ao fim. E é isso. Eu gostei bastante da obra e desperta a curiosidade do leitor. Porém, teve algumas partes que foram difíceis de compreender. Por exemplo, no segundo capítulo, onde acontece na Itália, o desfecho ficou um pouco complicado. Parecia que Macari estava um pouco bêbado, então ficou um pouquinho difícil de compreender. Bom, o livro começa como toda a história, simples, normal, até um certo ponto que ele fica interessante. O Macário não é diferente. Começa Macário em um bar bebendo, até que chega uma pessoa desconhecida e começa a conversar com ele. Nesse momento ele puxa a conversa, começa a conversar até um certo ponto que ele descobre que é Satã essa pessoa. E Satã leva Macário pro inferno. Bom, não vou dar muitos detalhes porque se vocês ficaram curiosos, eu recomendo muito ler o livro de Macário de Álvares de Azevedo. Bom, também tem o final. Eu não achei muito satisfatório na minha opinião. O professor deixou eu mudar o livro, não só eu como todos os integrantes do grupo, e a gente podia alterar o final do livro do jeito que a gente quisesse. Foi isso que eu fiz, deixei o livro mais do jeito que eu gostaria que ele terminasse. Bom, eu também observei que quando o Macário percebe
que Satã tem um ar mais maligno, ele tenta se afastar dele, mas não é o suficiente. Macario acaba se contaminando com a maldade de Satã, e com isso ele fica virando um cara sombrio, muito obscuro, com muito desejo pela morte. Assim ele percebe que foi enganado por Satã. Bom, eu achei o livro muito legal, gostei bastante de ler o livro Macario de Álvares de Azevedo. Ele no final não me deixou muito satisfeito, fora isso eu achei um ótimo livro. Minha opinião sobre o livro Macario. Macario é um livro ótimo, até porque se trata de um jovem que ao decorrer da obra passa por experiências e sentimentos novos que ele nunca tinha passado em sua vida. E para o leitor que está bem atento ao livro, é meio que uma aventura, você vai lendo, gostando. Aí quando você percebe que está acabando, chega a bater uma tristeza, mas quando você acaba o livro, você sai com a percepção totalmente diferente da que você entrou, você vê o mundo de uma forma diferente. E tem uma citação no livro que se encaixa bem nos tempos que estamos vivendo hoje, que é a forma que Satã chega em Macario querendo ser amigo e tal. É como certos colegas chegam em nós para conversar e tal, ter uma amizade. E eu indico muito o livro, você sai do livro com uma experiência para a vida toda. Na minha opinião, o livro ele é muito bom, mesmo que tenha sido um pouco mais complicado compreender a segunda parte dele, mas o livro ele não deixou de ser interessante e isso que acabou incentivando mais a leitura.